Hoje vamos terminar de tirar aplicações de Gênesis 10 sobre a tabela das nações. Agora, a partir do versículo 13 até o versículo 32. Os versículos 13 a 15 dizem assim: Misraim gerou a Ludim, Anamim, Leabim e Naphtuim. Esse Misraim foi aquele que deu origem aos egípcios. Daí, a imagem ao lado mostrando as pirâmides e alguns trabalhadores à margem do rio Nilo. Veja que esses nomes que aparecem em várias listas na Bíblia não foram colocados ali gratuitamente, não. Há uma história por trás deles. Isso porque Deus é que conduz a história das nações através dos séculos. Versículo 14 diz assim: Casluim, de onde saíram os filisteus, e Caftorim. Os filisteus, você sabe, são aqueles inimigos tradicionais do povo de Israel, de quem se levantou o gigante Golias, aquele que foi morto por Davi. Veja como o próprio Deus também escreveu a história dos filisteus. Versículo 15: Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Et. O próprio Canaã, que daria aos descendentes que iriam habitar a terra de mesmo nome e que se tornariam outros inimigos do povo de Israel, estes também foram criados por Deus. Ainda que muitos não reconheçam, muitos e muitos povos no mundo, inúmeros indivíduos também, Deus é quem lhes dá vida e tudo o mais. Parte da evangelização da igreja é dizer essa verdade para o mundo, para aqueles que não conhecem a Deus e a seu Filho Jesus Cristo. Dizer a eles o que eles são, o que eles têm, o fato de respirarem, de gozarem de muitas e muitas coisas boas, tudo vem do Senhor. Como nos ensina essa tabela de nações aqui em Gênesis 10. Só nesses versículos 13 a 15 nós vimos que os egípcios, os filisteus e os cananeus ou cananitas devem suas vidas ao Senhor e sua história também. Versículos 16 e 17 agora. E aos jebuseus, aos amorreus, aos girgazeus, você já sabe a essa altura que todos esses povos que normalmente terminam em eus são povos que habitaram em Canaã. Então, agora, nos versículos 16 e 17, temos uma listagem desses povos específicos que viveram em Canaã. O versículo 17 diz: aos heveus, aos arqueus, aos sineus. Esse conhecimento deve contribuir para a nossa evangelização, como eu tenho dito. É importante dizer aos não crentes que o Deus que eles não reconhecem e ao qual não dão graças é um Deus que se preocupa com eles, que tem cuidado deles, mesmo assim. Aqui temos uma imagem ilustrando o desejo de Deus de que todas essas nações, que hoje são inimigas dele, um dia possam estar em comunhão por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Versículos 18 a 22. Versículo 18: aos arvadeus, aos zemareus e aos amateus. E depois se espalharam as famílias dos cananeus. Essas dispersões que nós lemos na Bíblia, quando Deus gera movimentos migratórios, tudo isso tem um propósito. Além de fazer com que o homem realmente habite em toda a terra, como era o seu plano original, ele também queria que o ser humano conhecesse toda a criação por toda a parte e visse com seus próprios olhos todas as maravilhas que Deus criou. Além disso, Deus também designou fronteiras específicas para cada povo, sabia? Olha o que diz o versículo 19. E o limite dos cananeus foi desde Sidom, indo para Gerar, até Gaza, indo para Sodoma, Gomorra, Adimá e Zeboim, até Laza.
até os territórios específicos foram determinados por Deus. E sabe por quê? Porque ele é o dono da terra. Ele a dá a quem ele quer. Hoje nós vemos alguns brigando por território, guerras acontecendo por causa disso, mas o homem passa e a terra continua. Justamente porque o único e verdadeiro dono é Deus, que é eterno. Versículo 20. São estes os filhos de Cam, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. Cam, se você não lembra, é aquele filho desrespeitoso que falou de seu pai Noé quando este se embriagou. Você viu como até os descendentes de Cam foram abençoados? É o que a gente chama de graça comum. Deus dá a todos, seja crente ou não, bênçãos e mais bênçãos. É o que se diz popularmente de fazer chover sobre a horta dos dois, ou fazer brilhar o sol sobre ambos. Que Deus é esse que abençoa até seus inimigos? Aqui uma imagem retratando os movimentos migratórios que hoje nós sabemos tem Deus por trás, colocando cada povo, cada nação em seu lugar para cumprirem o seu propósito. Dos versículos 21 a 24, temos menção dos filhos de Sem. Versículo 21. A Sem, que foi o pai de todos os filhos de Éber, e irmão mais velho de Jafé, também lhe nasceram filhos. Nós temos que agradecer a Deus pela preservação específica dessa linhagem aqui de Sem. Sabe por quê? Porque é a linhagem da promessa. Foi através dela que veio o Messias para nos abençoar e abençoar todas as famílias da terra. Versículo 22. Os filhos de Sem, Elão, Assur, Arpaxade, Lode e Arã. Se Deus é bom com os que não gostam dele, imagine então com aqueles que o amam. Por isso que nós não devemos ter inveja da prosperidade dos maus, não. Deus sempre tem algo muito melhor para nós. Pode até não ser riqueza, mas com certeza ele nos concede paz, consolo, alegria, companhia, força, porque somos seus filhos. Versículo 23. Os filhos de Arã, Uz, Ul, Jeter e Mais. E versículo 24, Arpaxade gerou a Selá e Selá gerou a Éber. Eu já comentei que esse Éber foi aquele que deu origem ao nome hebreu para o povo de Israel. Toda pessoa que Deus põe neste mundo, por mais insignificante que nos pareça, certamente contribuiu de alguma forma para a glória de Deus. E você também, que hoje talvez se considere um nada, um ninguém, com certeza você também pode ser um instrumento para a glória de Deus. Éber foi só um nome aqui na lista, mas foi dele que surgiu o nome hebreu. Já pensou? Aqui uma imagem dos descendentes de Sem e uma luz vindo do alto, querendo dizer que eles não foram um povo qualquer. Não, foi um povo que, na história da humanidade, testemunhou coisas sobrenaturais. Isso porque criam no único Deus vivo. Por isso também que o povo de Deus hoje pode testemunhar dos feitos extraordinários de Deus em suas vidas. Versículo 25. A Éber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra, e o nome de seu irmão foi Joquitã. Preste atenção, o nome Peleg, esse filho de Éber, significa divisão. Sabe por quê? Porque foi nos dias dele que a terra foi repartida. Em outras palavras, foi nos dias dele que começou a dispersão daquelas pessoas lá de Babel para todo canto no mundo. Foi a divisão de uma humanidade que insistia em viver junta e buscar a sua própria glória. Mas Deus interveio e os dividiu à força. Muitas vezes Deus faz coisas desagradáveis
mas é para o melhor. Aquilo que começou em Babel como punição, como eu já disse aqui nas aulas, se tornou uma bênção, fazendo nascer várias e várias culturas maravilhosas. No começo, podemos até não entender porque Deus faz tal e tal coisa. Depois, porém, vemos que o seu plano é sempre perfeito e bom. Versículos 26 a 29 dizem assim: Joquitã gerou a Almodá, a Selefe, a Azarmavé, a Gerá, a Adoram, a Uzal e a Dicla. Esse Joquitã, se você não lembra, foi aquele que deu origem a uma parte dos povos árabes, assim como Ismael, filho de Abraão, viria também a dar origem à maior parte do povo árabe. Que ironia! Aqueles que são os maiores inimigos do povo de Israel também constam do plano de Deus. Por isso que aquele hino diz que devemos dar graça pelas rosas do caminho e pelos espinhos que elas têm. Deus coloca o bem e o mal no nosso caminho para nos aperfeiçoar, para nos ensinar, para nos tornar pessoas melhores. Versículo 27, a Adoram, a Uzal e a Dicla. Cada nome desses tem um papel na história escrita por Deus. Versículo 28, a Obal, a Abimael e a Sabá. E versículo 29, a Ofir, a Avilá e a Jobabe. Todos estes foram filhos de Joquitã, isto é, todos estes citados aqui foram árabes que vieram de Joquitã. Infelizmente, os próprios árabes não reconhecem isso, não é? Na sua maioria, atribuem sua origem a alguém que chamam de Alá. Essa imagem busca retratar que no meio de todos esses povos, de todas essas pessoas, sempre houve e haverá os eleitos de Deus. Você quer dizer, professor, que entre os árabes também há eleitos? É claro. Não diz em Apocalipse que no encontro que haverá no céu teremos pessoas de todas as tribos, de todos os povos, de todas as línguas e nações? Por isso que é complicado você olhar para uma nação hoje e condená-la porque a maioria dessa nação é contra Deus ou não quer saber dele. Não, pense que ali há pessoas que precisam ser evangelizadas, que precisam ser chamadas para que façam parte do povo que nós fazemos, o povo de Deus. Independentemente se é da Arábia, da China, do Japão, da Rússia, da Alemanha, em todo lugar Deus tem os seus. Versículos 30 e 31 dizem o seguinte, versículo 30, e foi a sua habitação desde Mesa, indo para Cefar, montanha do Oriente. Eu já expliquei que essa região, ela praticamente corresponde à Península Arábica, reforçando para nós que é Deus quem determina as fronteiras. Por mais que o homem ache que é ele quem decide onde vai ficar, o que vai possuir, é Deus quem dá a palavra final nos planos humanos. Para nós que somos crentes, o importante é o seguinte: onde quer que Deus nos coloque, onde quer que Deus nos faça viver, ali deve ser um ponto de luz, de testemunho do Evangelho na nossa região. Ali deve ser um campo missionário. É como diz lá em Atos, de Jerusalém para a Judéia, Samaria e até os confins da terra. É como se dissesse, da nossa casa, da nossa cidade, para o nosso país e para o mundo. Se Deus colocou você numa família difícil, numa família cujos membros não têm qualquer interesse pelo Evangelho, é porque Ele quer te tornar um grande missionário a partir de sua própria casa. Já pensou? É como eu disse, não importa onde Deus nos faça viver, morar. O que importa é que ali seja um lugar de adoração, de reconhecimento e de serviço ao Senhor. Por fim, versículo 32,
Estas são as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, em suas nações. E por estes foram disseminadas as nações na terra depois do dilúvio. A história humana com certeza não é um caos. Não, longe disso. A história humana é uma narrativa dirigida por Deus para a sua própria glória e para a redenção final em Cristo. Deus governa a história de todas as nações, desde Noé até hoje, sem exceção. E essa dispersão que nós temos lido aqui em Gênesis 10, essa dispersão dos povos pelo mundo é para nos dar um palco, entendeu? Um palco onde a glória de Deus será manifestada através da proclamação do Evangelho. Você quer fazer parte dessa proclamação?